Crianças, estamos aqui para nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dobro e o triplo, certo? Antes da gente começar a falar sobre o dobro e o triplo, a gente tem uma atividade prática aqui no nosso livro. A gente vai construir um carrinho de sucatas. E aqui tem o passo a passo de como fazer essa construção. Os materiais que a gente vai utilizar para produzir o nosso carrinho são uma base de rolo de papel higiênico, só o rolinho do papel higiênico, viu? 4 círculos de papelão, você vai pegar o papelão e cortar 4 círculos. Tesoura, cola, um pote de tinta guache da cor de sua preferência, um pote de tinta guache preta, pincel, canetinha preta. Como fazer? Primeiro passo. Trace o contorno do círculo com base no rolo em um pedaço de papelão. Para fazer os 4 círculos que serão as rodas do carrinho. Número 2. Pinte esses círculos de papelão com a tinta guache preta. Número 3. Pinte a base do rolo de papel com a outra cor da tinta guache e deixe secar. Não é complicado, é muito simples, tá? O nosso carrinho. Aqui a gente tem a continuidade. Número 4. Passo número 4. Recorte um quadrado no meio da base do rolo de papel para fazer o lugar do piloto. Número 5. Cole as rodas, cada uma em seu lugar, e escreva o número do seu carrinho. Se quiser, enfeite o carrinho com outros detalhes. Ou seja, a gente pode enfeitar o nosso carrinho do jeito que a gente quiser. Se vocês não quiserem pintar o carrinho de vocês de verde, vocês podem pintar ele de outra cor, tá? Pode pintar de rosa, de azul, da cor que vocês quiserem. Você e seus colegas já podem se divertir com os carrinhos. Observe na tabela a seguir a quantidade de material necessário para fazer 2 carrinhos. Esse carrinho a gente vai produzir ele na nossa aula ao vivo, ok? Eu preciso que vocês providenciem aí os materiais para a gente poder produzir ele junto na nossa aula ao vivo, combinado? Vocês vão providenciar a tinta, o rolinho de papel, as bolinhas de papelão, já tragam as bolinhas cortadas, que a gente vai produzir o nosso carrinho, tá? Cada um produz o seu e a tia vai produzir o dela também. E, na sequência, a gente vai responder essa atividadezinha. A atividade vocês podem responder em casa, tá? A gente vai fazer na aula ao vivo somente o carrinho. Para produzir 2 carrinhos, a gente vai precisar de um rolinho. Aqui na tabela tem a especificação do que a gente usou para fazer um carrinho. E do outro lado a gente tem para fazer 2 carrinhos. Para fazer um carrinho a gente usou um rolinho e 4 bolinhas para fazer o pneu. Para fazer 2 carrinhos a gente usou 2 rolinhos e 8 bolinhas, certo? Ao fazer 2 carrinhos estamos dobrando a quantidade de material, ou seja, usando o dobro de material para obter o dobro de uma quantidade. Multiplicamos por 2. Para a gente fazer um carrinho, a gente usou essa quantidade aqui de material. Mas para a gente fazer 2 carrinhos, a gente usou o dobro de material, porque a gente estava fazendo 2 carrinhos. Então, a gente usou o dobro. Se a gente fosse fazer 3 carrinhos, a gente usa o triplo de material, certo? Aqui na página seguinte, na página 41, a gente tem. Agora observe na tabela a seguir a quantidade de material necessário para fazer 3 carrinhos, como eu expliquei para vocês. Aqui são os materiais que a gente usou para fazer um carrinho e agora que a gente utiliza para fazer 3 carrinhos. Então, aqui
eu tenho o triplo de material que eu usaria para fazer um carrinho só, certo? Ao fazer 3 carrinhos, estamos triplicando a quantidade de material, ou seja, usando o triplo de material para obter o triplo de uma quantidade. A multiplicamos por 3. Atividade. Questão número 1. Desenhe nos espaços a seguir o dobro da quantidade de bolinhas coloridas de cada item. Na letra A, a gente tem 3 bolinhas, ele está pedindo o dobro. Quantas bolinhas eu preciso desenhar aqui? Quantos pares de bolinhas eu preciso desenhar aqui para me ter o dobro de 3? Letra B. Aqui a gente tem 2 bolinhas vermelhas. Quantas bolinhas eu preciso desenhar aqui para me ter o dobro dessas bolinhas? Letra C. Quantas bolinhas eu preciso desenhar aqui para me ter o dobro dessas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Vocês vão desenhar aqui embaixo, tá bom? A quantidade de bolinhas para ter o dobro desse valor. Questão número 2. Desenhe nos espaços a seguir o triplo da quantidade de palitos em cada item. Aqui a gente tem a letra A, que a gente tem 3 palitos. Ele quer que a gente desenhe a quantidade exata que deu o triplo de 3. Na letra B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Ele quer que a gente desenhe a quantidade exata que deu o triplo de 5. Letra C. Aqui na letra C a gente tem 1, 2, 3, 4 palitos. Ele quer que a gente desenhe a quantidade exata que dê o triplo da quantidade 4. Certo? Aqui na próxima página a gente tem a questão número 3, que diz assim. Complete a tabela escrevendo o dobro e o triplo da quantidade de bolinhas de gude de cada item. Na tabela a gente tem várias bolinhas coloridas e aqui na frente a gente tem o dobro e o triplo. Ele quer que a gente desenhe a quantidade de bolinhas de gude em cada item. Que quantidade? A quantidade do dobro e do triplo. Quantas bolinhas eu tenho aqui que eu preciso desenhar para formar o triplo? Aqui no primeiro quadrinho a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o dobro de 6? Aí eu vou colocar o resultado aqui. E qual é o triplo de 6? Aí eu vou colocar o resultado aqui. E assim vocês vão preenchendo toda a tabela. Questão número 4. Desenhe a quantidade de cédulas e moedas que representa. Letra A. O dobro de 1. Represente o dobro dessa quantia usando uma multiplicação. A gente tem uma moeda de R$1. Qual é o dobro dessa moeda? O dobro de 1 vai ser 2. Então, eu desenho aqui 2 moedas. Para representar, eu coloco 2 vezes o 1, que é igual a 2, e eu estou representando o dobro dessa unidade. Para encontrar o dobro, basta você multiplicar o número. E o triplo, basta você triplicar o número. Letra B. O triplo de 2. Eu tenho uma nota aqui de R$2 e eu preciso fazer o triplo dela. Então, eu vou desenhar aqui 3 notinhas de R$2 aqui embaixo nesse quadrinho. Vocês vão desenhar 3 notinhas de R$2. Na página seguinte, a gente tem represente o triplo dessa quantia usando uma multiplicação. A gente vai representar aqui nesse pontinho a questão anterior, que foi 3 notas de R$2. Então, a gente vai colocar o número 3, o vezes o 2, que vai ser igual a 6.
Encontramos o dobro de um número, multiplicando esse número por 2, e o triplo de um número multiplicando esse número por 3, que é o que a tia acabou de explicar para vocês. Para descobrir o dobro, a gente multiplica por 2, e para descobrir o triplo, a gente multiplica por 3. O número que a gente está tentando dobrar e multiplicar, tá bom? Questão número 5. A primeira sequência a seguir é formada pelo dobro da quantidade anterior e a segunda pelo triplo. Escreva os números que completam esta sequência. A primeira é formada pelo dobro. Então, a gente tem aqui o dobro de 2, depois o de 4, depois o de 4. E qual é o dobro de 8? Aqui é formada pelo triplo. A gente tem o triplo de 1, o triplo de 3. E qual é o triplo de 9? Questão 6. Lúcia é confeiteira e para fazer um bolo ela usou 5 ovos. Complete a tabela com a quantidade de ovos que Lúcia vai usar de acordo com o número de bolos indicados. Quantidade de ovos. Na tabela número 1 tem a quantidade de ovos. No primeiro ela usou 1, depois usou 2, depois usou 3. Ele quer que a gente descubra aí a quantidade de ovos que ela vai usar de acordo com o número de bolos indicados. Se ela fez um bolo, lá diz que ela usou 5 ovos. Se ela fez 2 bolos, então ela vai dobrar esse valor. Se ela usou 5 na primeira vez, para fazer 1, para fazer 2, ela vai precisar do dobro. Então, ela vai usar 10. E para ela fazer 3 bolos, ela vai usar o dobro ainda do 10. E aí, ela vai usar 15 ovos. Então, aqui nessa tabelinha, vocês vão colocar o dobro do que ela usou para fazer 1, 2 e 3. Quanto ela usou para fazer 1, qual foi o dobro que ela usou para fazer 2 e qual foi o dobro que ela usou para fazer 3, certo? Questão número 7. Marcela já conseguiu poupar 12 moedas de R$1, mas quer juntar o dobro dessa quantia. Escreva no cofrinho quantas moedas de R$1 Marcela quer economizar. Está dizendo aí que ela conseguiu poupar 12 moedas, mas quer juntar o dobro dessa quantia. Qual é o dobro de 12? Escreva no cofrinho quantas moedas de R$1 Marcela quer economizar. Procurem aí que a quantidade de moedas que ela quer economizar é o dobro de 12. Então, vocês vão colocar aqui nesse porquinho o número de moedas que ela quer economizar. Questão número 8. Depois de economizar por algumas semanas, Adriana conseguiu juntar o triplo do que ganha de semanada. Se ela ganha R$5 de semanada, quantos reais a Adriana conseguiu juntar? Ela conseguiu juntar, vamos representar os dois números que ele dá pra gente. Se é o triplo, é 3. Ela ganha R$5. Então, 3 vezes 5 é igual a... O resultado vai ser o total que ela ganha no final da semana. Questão posterior. Pinte o pacote de presente de acordo com as cores indicadas. Vermelho, o triplo de 3. Amarelo, o dobro de 4. Verde, o triplo de 7. Azul, o triplo de 1. Roxo, o dobro de 10. Vermelho, o triplo de 5. Aí na caixinha de presente a gente tem todos os resultados. Vocês vão procurar. Por exemplo, qual é o triplo de 3? O triplo de 3 é 9. Então, eu vou lá na caixinha e procuro o número 9. Pinto lá de vermelho. Aqui embaixo diz assim, o dobro de 4. Qual é o dobro de 4? O dobro de 4 é 8. Então, eu venho aqui na caixa e procuro o número 8. Toda essa parte do número 8 eu vou pintar de amarelo. E assim até completar todas as cores da caixa de acordo com a diquinha que tem aqui do lado e as cores correspondentes. Certo? Beijo, tchau, tchau. Aguardo vocês na nossa aula ao vivo
com todos os materiais para a gente poder produzir o nosso carrinho. Tchau, tchau, até mais!